Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. Pessoal, de volta com Conexão 21, fizemos uma mágica aqui, agora estamos de volta no Fairmont. Quero agradecer aqui ao Fairmont por nos oferecer esse ambiente tão bacana para a gente fazer as nossas gravações, as nossas entrevistas. Agradecer também a Simples Inovação, nossa querida patrocinadora, apoiadora, nosso mestre total, Rauan Moraes. Muito obrigado, Rauan. Também ao pessoal da Rio Soul Connection, a Francis e o Maurício, que estão proporcionando aqui convidados tão fantásticos quanto esse, que vocês vão conversar já já, tenho certeza que todo mundo vai curtir muito, o Marcelo, e também ao SESC e ao SENAC, que vem apoiando aqui a iniciativa do Conexão 21. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do Conexão 21. Marcelo da Inove Investimentos. Marcelo, é o seguinte, vou direto ao ponto. Como é que eu faço para ficar rico? Essa é a pergunta. É a pergunta de 1 milhão, né? É a pergunta de 1 milhão. Verdade. Acho que esse é uma ambição e um sonho, né? A gente já nasce e cresce querendo produzir. Acho que faz parte do ciclo da vida, claro, de todos nós. Não tem muito mistério. Acho que a gente conversa muito que depende até menos do quanto você ganha e arrecada e quão bem sucedido você é, depende muito também, principalmente da tua estrutura de custo de vida. Então, essa conta, né, e esse balanço entre o que você tem de entrada versus o que você tem de saída é a tua capacidade de formar o patrimônio ao longo do tempo. Exato. Nada mais poderoso do que esse efeito de você conseguir poupar ao longo do tempo versus uma taxa de juros que você vai tendo a mágica dos juros compostos. Então, acho que a receita de bolo é o que eu posso fazer para melhorar as minhas receitas, as minhas entradas, o faturamento da minha empresa, ou estudar e aprimorar, fazer um curso de especialização e ter um salário melhor para quem é assalariado, contra o outro lado. Acho que a maior tentação de todos nós é, eu quero juntar, por exemplo, R$1 milhão, você começa com algum valor, daqui a pouco você tem o suficiente para comprar um carro, e aí você olha, bem, eu preciso de um carro. E aí o sonho do 1 milhão já... Fica um pouquinho mais para frente. Já adia. Não, agora apareceu uma viagem, eu quero fazer uma viagem. Você faz a viagem. A gente coloca as coisas muito num eixo linear, né? Quando, na verdade, o nosso planejamento deveria ser bastante separado. Eu tenho um planejamento para um longo prazo, eu tenho um planejamento para médio prazo, eu tenho um planejamento de curto prazo, e essas coisas se ajustarem e conversarem. É muito comum a gente... encontrar incompatibilidade entre aquilo que a pessoa acha que pode e aquilo que de fato ela consegue, e também incompatibilidade não é tão trivial. E incompatibilidade nessa organização financeira de fato. Então, acho que a figura do assessor de investimentos, né, da pessoa que vai conseguir entender e conhecer quais são os planos, os projetos, os objetivos, qual é a realidade de cada um, é fundamental nesse projeto de sucesso. Acho que é aí que a gente entra, esse é o nosso papel. E essa organização, esse planejamento é a chave de tudo, né? Porque você tem que dar um jeito, aquela famosa história, né? A conta de português, né? O bolso que sai tem que ter sempre... tem o bolso que sai e o bolso que entra. Tem sempre que sobrar dinheiro no final do dia, né? Porque você não tem alguma coisa errada, né, Marcelo? E ainda uma das coisas que... Os imprevistos, né? E as emergências, por definição, elas acontecem de maneira inesperada, no momento inesperado. Então, até para isso, você precisa se planejar. Parece curioso, né? Se planejar para o imprevisto, né? Como é que eu vou programar algo que eu não sei quando vai ocorrer? A gente não sabe quando, mas é possível que ocorra. Então, esse planejamento... A probabilidade de ocorrer é imensa, né? E aí você pensa para um tudo. Se eu ficar 2, 3 meses sem trabalhar, o que acontece na minha condição específica? Alguns vão ter ali uma garantia de salário, uma recorrência, não vão ser tão afetados. Outros vão ser, imagina um cirurgião que
depende de cirurgias e ele, por 2, 3 meses, fica incapacitado de operar. Exatamente. Como é que acontece com a renda da família? Enfim, aí você tem que olhar na família, se são 1, 2, 3, quantas pessoas ali convivem, geram renda, enfim. É todo um estudo e um planejamento que é fundamental você ter uma pessoa de suporte para orientar. Exatamente. E a Inove entra vamos dizer, nesse cenário, aí, nesse quebra-cabeça, ajudando o pessoal a se organizar, né, Marcelo? É uma profissão um mercado que se desenvolveu muito nos últimos 5 anos. Ele ainda é um mercado talvez não acessível a tanta gente, né? Não tão divulgado, mas hoje é bem mais raro. Quando nós começamos há 13, 14 anos atrás, era muito mais difícil você ter esse tipo de serviço. Isso era destinado para famílias com um valor de patrimônio já bem mais alto. Hoje popularizou muito, e a própria XP entrou no mercado para fazer esse movimento de disrupção. E o nosso trabalho basicamente é esse, é entender e conhecer a realidade de cada um, conhecer a família, conhecer filho. Tem filhos? Qual é a idade dos filhos? Quais são os seus sonhos para os seus filhos? É estudar fora? Não é? Já são velhos, já saíram de casa? E fazer todo esse arranjo, essa engenharia financeira junto com o cliente. E também ser claro na realidade, né? Não adianta você estar sonhando. Você tem uma realidade e está sonhando com algo... Ou você constrói esse caminho para chegar lá, ou não acontece. Você está me fazendo lembrar uma coisa agora curiosa, né? A questão do investimento, às vezes, parece um pouco com o que o brasileiro tem da automedicação. Eu estou com um probleminha aqui, qual o remédio que você toma para isso? Você também tem? Toma, funcionou para mim. E tanto no medicamento quanto no investimento, não necessariamente é verdade. Exatamente. Então, é muito comum no nosso dia a dia a gente lidar com pessoas, né, de todos os perfis e tem um amigo meu que está ganhando muito dinheiro com determinada coisa. Mas será que é exatamente ao seu perfil? Você tolera esse risco? Ou você tem esse prazo todo para esperar esse investimento vingar? Então, as pessoas precisam, de fato, assim como tem um médico de família, né, aquela figura histórica do médico de família que tinha um histórico longo da família. Conhece aquilo e vai direcionando. A figura do assessor de investimentos é essa figura. Mesma coisa, né? O nosso cliente, se ele fica 5 anos, 10, 15, 20 anos conosco, é tempo de história que a gente tem e acumula o estresse de mercado. Como é que o Alberto se comportou durante a crise lá de 2008? Do subprime nos Estados Unidos. O Alberto tinha alguma posição lá e ele ficou super confortável, ou não. Então, será que agora é hora dele fazer esse mesmo tipo de investimento? Que tipo de risco eu tenho que demonstrar mais fortemente para ele, ou fortalecer? Essa questão do prazo também, as pessoas tendem não preciso, não tenho, eu já tenho minha casa, já tenho meu carro, não preciso de tanto dinheiro para uma emergência. Será que não? Ô Marcelo, tem uma coisa que a gente acabou de viver, que foi uma pandemia que ninguém esperava que ia acontecer. E muita gente chegou, eu lembro claramente do dia 16 de março e descobriu o seguinte, acabou meu emprego, acabou minha empresa, acabou... Sim, E era algo que talvez algumas pessoas, acho que a maioria delas, eu inclusive, subestimei. Eu lembro quando eu fechei o escritório, em 15 dias eu estou de volta. Exatamente. E não foi assim. Não foi assim. E estar preparado, obviamente que ninguém se prepara para uma pandemia do jeito que foi, né? Algo que acontece a cada século. Mas ter essa previsibilidade, as empresas, por exemplo... O que eu quero dizer é o seguinte, esses problemas ocorrem. Pode ser, Deus queira, nunca numa dimensão tão grande quanto foi. Mas que ocorre alguma coisa, ocorre, né? Então você tem que estar E essa figura organizado. consultiva, até para a questão da sua ausência, da ausência do provedor da família, porque todos nós estamos na fila invisível da morte e ninguém sabe qual é o número da sua senha. A qualquer momento você pode ser chamado. Na hora chamado. que chama a senha, um abraço. Até para isso você precisa ter algum tipo de planejamento. Todos nós conhecemos pessoas que viveram muita encrenca com desembaraço de inventário, que a coisa não estava bem resolvida. Isso pode ser muito facilitado em vida. Existem vários mecanismos e formas de você conseguir escoar esse patrimônio com uma eficiência tributária, inclusive, recolhendo menos impostos do que se aquilo tivesse mal organizado. Então, você vai do planejamento de uma viagem. Agora, em dezembro, onde você quer ir? Beleza, vamos programar aqui um fluxo de caixa para essa viagem. Como olhar 30, 40, 50 anos à frente, o que a gente pode fazer para que na hora que esse patrimônio for sucedido para a próxima geração, que a coisa ocorra com tranquilidade. Não, sem dúvida nenhuma. O Marcelo, e como é que as pessoas chegam aí na Inove? Como é que se dá
essa relação? Como é que dá esse encantamento aí para fazer esse planejamento com vocês? Essa é uma excelente pergunta. Somos aficionados por relacionamento com pessoas. Então, dificilmente você vai ver um outdoor ou uma agência de rua, uma placa tentando capturar, porque é a maneira mais fria possível de você conseguir sincronia ali com aquele cliente. O nosso fluxo é muito por relacionamento e por indicação. Não, e isso também é um assunto assim tão pessoal, tão tenso, que não pode ser tratado como... Com esse nível de profundidade, qualquer, né? não cabe. A gente compara muito com a figura... da vida da pessoa, né? E com muito mais riqueza de detalhes do que, por exemplo, o seu gerente do banco. O seu gerente do banco talvez seja aquela figura mais operacional. Preciso resolver um problema, eu ligo, vez ou outra aparece alguma oportunidade, geralmente quando eu recebo algum dinheiro, né, experimenta vender um patrimônio e depositar o dinheiro em conta. Rapidamente alguém te liga. Mas se você não te fizer muita movimentação na conta, talvez não entrem tanto em contato com você. A nossa ideia é descaracterizar essa figura só operacional, é ir para o relacionamento. Então é comum, o aniversário do cliente, a gente está... Às vezes você começa a conviver na esfera da família, de fato. Então, o nosso foco é quebrar esse paradigma dessa figura mais distante e ter uma pessoa de mais confiança. Próxima, né? Confiança é algo que é construído ao longo do caminho. Não é por uma placa. Sou Alberto, meu cliente, há 2, 3, 4, 5 anos. Próxima oportunidade que ele perceber que um amigo dele... Cara, eu vou te indicar uma pessoa que pode te ajudar com isso. Vai te ajudar com isso. Porque me ajudou, porque é fundamental para mim. Até para reorganizar muitas vezes as coisas. Olha, surge uma situação aqui, olha, estou precisando reorganizar, vamos ver como é que a gente faz. Isso é fundamental também. E aí precisa ter essa confiança, essa intimidade, esse relacionamento, né, Marcelo? Esse cuidado e essa diligência. A gente, obviamente, não trabalha sozinho, então dentro da própria equipe a gente traz outros elementos. Às vezes as questões escalam para uma questão tributária, uma questão contábil de uma empresa. Então você precisa ter as figuras competentes para deliberar sobre aquilo. Então o relacionamento ele precisa, de fato, ser o mais profundo ou tão profundo quanto o próprio cliente permita. Quando a gente começa a falar dessa questão de sucessão de patrimônio, só me permita voltar, claro. Vez ou outra ainda acontece. E, com certa... embaraço ou constrangimento, mas o ambiente é tão favorável e propício a ter essa intimidade, o cliente, olha, eu tenho um filho fora do casamento e eu preciso deixar alguma coisa para ele. Como é que eu resolvo isso? Preciso organizar isso. Eu preciso organizar isso. Problema. Ou o contrário, eu tenho uma filha que eu sou brigado com ela, como é que eu mitigo, como é que eu consigo, de alguma forma, reduzir um pouco, porque ela casou com alguém que eu não gosto. Então, você vai entrando nas questões de família, e família, cada um tem a sua e a gente sabe como é a nossa, né? Tenso. É tenso. E, vez ou outra, você tem ali casos de família que você precisa resolver. Uma tia com muito patrimônio e que não tem beneficiário, como é que a gente resolve isso para a coisa ser melhor distribuída? Alguém que cuida, né? Cuidou de mim, cuida dos meus filhos, como é que eu faço uma parte do meu patrimônio porque eu quero contemplar essa pessoa que não estaria numa legítima ali sendo contemplada? Então você tem vários recursos e ferramentas, você consegue abraçar isso e aí, de fato, nesse ponto você está entrando na intimidade, de fato, da vida das pessoas. Né? Não, sem dúvida nenhuma. O Marcelo, e, de novo, assim, só insistindo, como que a turma entra em contato com a I9? O nosso contato, nós temos o site, i9.com.br, por ali você já entra e já faz um pré-cadastro ali com o seu nome e telefone, a turma entra em contato. O Instagram também, que é o @i9investimentos. A gente está acessível pelas redes sociais, a gente está presente na rede social. E a partir disso, ou a partir dessa porta de entrada um tanto quanto virtual, se dá o relacionamento pessoal. A gente privilegia muito reunião pessoal, dada a disponibilidade, obviamente, geográfica das pessoas. Caso não, a pandemia veio demonstrar isso. Então, hoje, nós temos escritório no Rio e em São Paulo, no Itaim. Mas clientes em outros estados do Brasil, clientes que já, enfim, viajam e moram mais fora do que no Brasil. A gente consegue prestar, obviamente, o atendimento até por videoconferência. Não, sem dúvida nenhuma. A tecnologia veio aí para nos aproximar. Fato. Né? Olha, pessoal, a gente quis abordar até esse assunto aqui dentro do Conexão 21, porque a gente sabe que é um assunto que é sensível às pessoas, a esse planejamento.
E muitas vezes a gente vê o pessoal, às vezes está chegando talvez ali mais passou da metade da vida, vamos dizer assim, e começa a ter uma preocupação de se organizar. E isso daí tem que ser pensado muito antes. Muito antes, muito antes. O fator tempo, ele é preponderante. O momento certo de começar foi ontem. Foi ontem. Né? Então, já passou. E quanto mais organizado você é e mais antecipado você dá esse início, mais fruto você colhe lá na frente. É um pouco utópico aquela pessoa que tem lá 500 mil reais de patrimônio e juntou ao longo de 10, 15, 20 anos de trabalho que seja, ele acha que não, eu vou parar tudo, vou desligar tudo, e isso aqui aplicado vai me dar uns 50 mil por mês. E não vai. É uma taxa de juros que a conta não fecha nunca. Nunca. E isso é comum e é pela falta de educação financeira ou por a pessoa não ser da área, né? A gente tem muito mais familiaridade com os números e esse é o nosso trabalho. E às vezes você precisa, às vezes, dar um choque de realidade. Olha, você vai precisar trabalhar mais 2 anos, mais 3 anos, ou fazer uma formação de poupança mais forte para poder cumprir esse seu prazo. Alguns ajustes vão precisar ser feitos. É um pouco de choque de realidade também do que é possível fazer. Nem sempre o que se quer fazer é possível, e aí a gente precisa ajustar nesse ponto. Olha, pessoal, espero que vocês tenham curtido aqui o papo com o Marcelo, da Inove Investimentos. E espero que vocês façam contato com ele aí para fazer esse planejamento que é tão importante para todo mundo. Marcelo. Roberto, quero te agradecer, viu? Eu que agradeço você ter aceitado aqui o nosso convite, ter participado do Conexão 21. As portas estão sempre abertas, pode voltar, vai ser uma honra. E turma, se você resistiu até agora aqui no YouTube, se inscreve no canal e dá o joinha aqui no nosso vídeo. Tchau, até a próxima. Você quer potencializar o seu e-commerce, você quer entrar no mercado de venda online, conheça a Simples Inovação. Nós somos um one-stop solution há mais de 10 anos no mercado, resolvendo problemas como os seus. O Quitandinha agora é Centro Cultural, um dos maiores do estado do Rio de Janeiro. Visite e aproveite uma programação variada. Exposições, música, teatro, cinema e muitas memórias sobre o lugar. E ainda tem o Quebistrô, com seu cardápio criativo e tropical assinado pela chefe Andressa Cabral. Venha viver essa experiência e se inspirar no Centro Cultural Sesc Quitandinha. Saiba mais em ccsq.org.br. Quem vê close não vê corre, né não? O caminho até a conquista profissional nem sempre é fácil. Você desvia aqui, ali, portas se fecham, tá ligado? Mas outras também se abrem. Ainda mais quando o Senac chega junto. Você aprende na prática em laboratórios completos, com instrutores experientes e uma tradição que precisa nem falar, né? Aqui só não tem rolê aleatório. Você escolhe o curso, você chega lá com o Senac.